Olá, como vai você? Tudo bem? Professor Marco Aurélio aqui. Mais um vídeo que eu venho gravar falando com você. E hoje é um vídeo diferente, vai ficar um vídeo um pouco mais longo, mas eu peço para você que tenha um pouco de paciência, afinal de contas eu venho fazendo uma série de vídeos. Nesses vídeos acaba que eu venho trazendo conteúdo, mas não falo para você quem eu sou. E isso acaba meio que assim, né? Não cria uma aderência e muitas pessoas vêm me pedindo pelo meu WhatsApp, seguinte, poxa professor, fala quem você é, fala aí pra gente quais são as coisas que você vem fazendo, porque afinal de contas a gente acaba que não conhece muito da sua história. Então vamos lá pessoal, meu nome é Marco Aurélio, sou nascido na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e a minha história é a seguinte. Eu comecei a minha vida profissional aos 16 anos, com uma história bastante particular e que muitos de vocês pode ser que se identifiquem. Eu comecei a trabalhar por necessidade mesmo. Foi ali mais ou menos em 1997. O Brasil estava recém-saído de uma crise, aliás, o Brasil está sempre entrando e saindo em crises. Mas em 1994, o Brasil estava virando a chave para o Plano Real. E isso fez com que muita gente não entendesse muito bem o desenho de um novo Brasil. Muita gente que vivia sob inflação, muitas dessas coisas, em que o Brasil vinha há muito tempo, muitos anos. Muitas dessas situações, muita gente especulava, muitas empresas quebraram nessa época. Aconteceu uma quebradeira geral naquela situação e a empresa que meu pai trabalhava deu uma balançada e o cargo que meu pai ocupava naquela ocasião também deu uma balançada e meu pai, infelizmente, por outras razões combinadas, dentre elas questões de saúde, meu pai também precisou deixar o emprego dele. Foi uma das razões pelas quais a nossa vida financeira deu uma desestabilizada naquela ocasião. E a minha mãe resolveu então fazer uma coisa que naquela ocasião ela não tinha noção, não tinha ideia da importância para as nossas vidas, sobretudo para a minha. Eu tinha 16 anos na época, minha mãe resolveu abrir uma pequena empresa. Na época, bem pequena, ainda até informal, era uma lavanderia. E eu com 16 anos de idade saí de uma escola particular, voltei para a escola pública e comecei a perceber que aquilo que a minha mãe estava fazendo era uma coisa interessante. Ela recebia roupa para lavar, né, lavava, passava ainda sozinha. Depois de um tempo ela começou a receber tanto volume de trabalho, começou a ter que angariar pessoas, empregados. Eu comecei a perceber, olha, isso aqui é uma empresa, começa a ser interessante. Eu interessei por aquilo, foi como se eu tivesse feito outra graduação. E foi como, eu até digo hoje para minha mãe, foi como se eu tivesse feito a minha primeira graduação ali. Essa empresa existe até hoje, tá? Hoje, 2019, que nós estamos vendo esse vídeo, essa empresa até hoje ela está em atividade. Foi o meu primeiro emprego. E eu fui trabalhar nessa empresa até bem para frente na minha vida. Foi então em 2002 que eu entrei na faculdade. Fui fazer geografia, porque eu sempre gostei muito dessa área, por influência de alguns professores também, que eu admirava bastante. Entrei no meu curso superior e então em 2003 eu comecei a perceber que eu podia fazer algo mais. Eu estudava na Universidade Federal da cidade e eu comecei a perceber, olha, eu estou estudando numa universidade pública e eu tinha necessidade de devolver aquilo que eu recebia do povo para o povo. E então eu comecei a buscar serviços voluntários de aulas. Eu fui buscar então, olha, algum lugar em que eu pudesse dar aula de graça, mas de graça mesmo. Dei muito tempo em cursos chamados alternativos, como professor voluntário. Em alguns cursos voluntários que tinham alguma condição, eu recebia somente e apenas o Vale Transporte. Outros, nem isso eu recebia. Aí vocês podem perguntar, mas por que você foi dar aula de graça? Será que valeu a pena? Valeu muito a pena. Porque ali eu comecei a ter experiência de sala de aula, a vivência mesmo com a frente da sala de aula. Eu comecei a ter algumas experiências, como as quais, por exemplo, eu tinha que dar alguma aula com um tema que eu não tinha visto ainda na faculdade
eu ia buscar, eu ia para dentro dos laboratórios da universidade, eu ia para dentro da biblioteca, eu ia ler. Eu hoje percebo que eu me tornei um universitário diferente daqueles meus colegas, por exemplo, que apenas iam estudando e esperaram que as coisas acontecessem. E durante esse tempo, eu fui, por exemplo, distribuir currículo. Ainda fazendo faculdade, eu distribuí currículos pela cidade, por algumas escolas particulares. Até que chegou uma época, eu estava no meu último ano de faculdade, uma escola me chamou para que eu pudesse dar aulas numa escola de ensino fundamental. Fui chamado, passei no teste, mesmo porque eu tinha muita experiência já, fui dar aula nessa escola, já me formando, já estava quase acabando o meu curso superior. Então foi o meu primeiro trabalho com carteira assinada, mesmo porque eu tinha experiência empreendendo com a minha família. Então, antes mesmo que eu me formasse, eu já era professor com carteira assinada, já exercendo a profissão para a qual eu estava estudando. E detalhe, quando eu cheguei na minha época de fazer o meu estágio obrigatório na faculdade, aquelas aulas gratuitas me valeram quase que todas as minhas horas de estágio. Então, eu precisei fazer muito pouco estágio obrigatório por conta daquelas aulas gratuitas. Foi muito gostoso, foi muito gratificante e me valeu muito a pena. Então, eu comecei a dar aula dessa forma, de uma forma bastante empreendedora também. Eu aprendi a empreender muito cedo, o que fica bastante marcado para a gente, que empreender, a gente não precisa apenas abrir uma empresa. A gente pode empreender dentro da nossa vida, dentro da nossa profissão, dentro da nossa carreira. Como profissional, tive muitos desafios, mas esses desafios eu gostaria de guardá-los para outro vídeo. No próximo vídeo eu vou contar alguns desafios que eu tive enquanto profissional dentro de sala de aula. Esse sim eu vou guardar para que a gente compartilhe alguns desses desafios, para que a gente converse, para que a gente troque essas ideias, a gente troque essas figurinhas nas nossas práticas pedagógicas. E quando foi que eu decidi empreender? Eu passei então a pensar, olha, eu vou conseguir, eu vou tentar empreender. Quando eu percebi o seguinte, olha, eu não consigo ficar sem empreender. Foi quando eu percebi que a todo momento eu estava pensando em alguma coisa diferente, eu estava pensando que, olha, eu consigo fazer algo mais. E eu sempre percebi que a internet era uma grande oportunidade. E vender cursos online sempre foi um grande sonho. A partir do momento em que eu via que outras pessoas faziam, eu sempre imaginei, olha, é isso que eu quero para mim. E hoje, em 2019, no momento em que eu estou gravando esse vídeo e você está aí na sua casa, no seu celular, onde quer que você esteja, está assistindo, as nossas legislações brasileiras estão cada vez mais favorecendo para que o ensino à distância se propague. E as coisas, sim, elas vêm modificando bastante. E a gente vem percebendo que todas essas coisas vêm tornando favoráveis para que o ensino à distância se torne uma realidade. Se você tem vontade também de se tornar um professor aqui do ensino à distância, de propagar o seu conhecimento pela internet, de ganhar dinheiro fazendo o que você mais gosta da sua casa e, sobretudo, fazer uma renda extra ou, às vezes, quem sabe até fazer uma renda principal, assim como eu, viver de curso, viver vendendo aulas particulares ou cursos, continua por aqui. Assina o meu canal, clica no sininho que está logo aqui embaixo e continua seguindo os meus vídeos. Um abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.